Bom dia, irmãos. Peço que abram no Evangelho segundo Marcos, seguindo a ordem dos devocionais que estão sendo aplicados. Marcos, no seu capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Eu vou ler do verso 1 ao verso 12 e peço que os irmãos me acompanhem. Amém? Capítulo 10 de Marcos. Jesus atravessa o Jordão. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Oremos, meus irmãos. Deus de graça, Deus de misericórdia, mais uma vez aqui reunidos em teu nome, mais uma vez aqui dispostos a escutar mais um devocional da parte do Senhor. Nós estamos na expectativa de sermos alimentados espiritualmente e dependemos do Senhor para a compreensão do texto. Que o Senhor nos guie, nos fortaleça e nos ensine através desses 12 versos, ó Deus. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás, meus irmãos, eu acredito que uns 5 anos, 4 ou 5 anos, eu estava numa aula de teologia e alguém, assim como os fariseus, não no mesmo tom talvez, mas perguntou assim para o professor: casamento pode se divorciar ou não? E aí o professor, um tanto polêmico e incisivo, ele disse assim à classe: se você for fraco, pode. E aí começou um certo burburinho, um certo comentário, indignação na sala. E as pessoas perguntavam: mas por que fraco, né? Como assim, se eu for fraco eu posso terminar? E aí ele disse assim: é só lermos Oséias. É só lermos os capítulos de Oséias e nós vamos entender essa necessidade ou não, se devemos ou não terminar. E ao longo da exposição nós vamos compreender melhor isso. Mas para dar o início da pregação, eu gostaria de ler com os irmãos o que a nossa confissão de fé diz. E no ponto 2, a nossa confissão de fé sobre matrimônio vai dizer assim: o matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para evitar-se a impureza. Na última década, de acordo com algumas pesquisas, o divórcio ele aumentou de 2010 para cá, até 2020, aumentou cerca de 60% aqui no Brasil. E parece que teve alguns números exponenciais, principalmente na época da pandemia, e os estudiosos, pesquisadores vão dizer que por conta desse confinamento, não é isso? As pessoas ficam muito próximas uma da outra e elas começam a achar razões, motivos para então desfazer o matrimônio.
Mas a grande verdade é que a sociedade é muito semelhante aos fariseus, não é isso? Ficam procurando razões para, quem sabe, desfazer alguns sacramentos divinos, não é isso? Verso primeiro: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outras vezes as multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles ensinavam segundo o seu costume. Então, à medida que Jesus avança em sua jornada para Jerusalém, em todo o seu caminho, ele, as pessoas o encontram e então sempre vão fazer alguns questionamentos a ele, e ele aproveita essas oportunidades então para pregar e ensinar a sua palavra. Ele transforma as ocasiões que as pessoas o indagam questionamentos, então para ensiná-los a respeito do céu. Verso 2: E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Verso 3: E eles respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar a sua esposa. Aliás, carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse: Por causa da dureza do vosso coração, eles o deixou escrito esse mandamento. Olha o que vai dizer no ponto 6 da nossa confissão de fé, ainda sobre matrimônio. Posto que a corrupção do homem seja tal que incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão o adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja disserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes, o decidir em seu próprio caso. Então, olha só, isso é o que a nossa confissão de fé deixa bem claro a nós. Mas nesses primeiros versos, pelo menos do verso 2 ao verso 6, o que está sendo discutido aqui? Os fariseus, então, eles se aproximam de Jesus, indagando o que eles querem. Eles estão tentando ver se Jesus contradiz a lei, na expectativa de então acharem motivo, razão, para então condená-lo. Mas o que está acontecendo nesses versos, pelo menos de 2 a 6, é uma caça de uma razão legítima para desfazer o matrimônio. Então vamos recordar do contexto de Oséias. O que se passa em Oséias? O Deus liberta o povo de Israel, não é isso? Liberta o povo de Israel, leva eles ao Monte Sinai, e então, levando eles ao Monte Sinai, resgatando eles, o que Deus pede ao povo de Israel? Sirva somente a mim, não é isso? Sirva somente a mim. E o que o povo faz? O povo se utiliza de todas as abundâncias, a qual Deus deu a eles, né? Roupa, mantimento, se utiliza de tudo isso para se dedicar ao Deus Baal. Mas espera aí, Deus acabou de resgatá-los. E mesmo assim, eles encontram razões, né? Toda aquela bonança, todos aqueles benefícios ao qual Deus entregou a eles, eles acabam encontrando alguma razão para dedicar isso ao Deus Baal e não ao nosso Deus Santo. O que Deus faz? Então ele se utiliza de Oséias para dar um grande exemplo para a nação. Ele fala lá: olha, você vai buscar uma mulher prostituta, irá se casar com ela, não é isso? Então você vai buscar uma mulher prostituta e irá se casar com ela. O texto, os capítulos se desenrolam e parece que mais uma vez é necessário que Oséias então busque novamente essa mulher. E todo o contexto de Oséias é Deus deixando bem claro que esse relacionamento com a prostituta e Oséias é semelhante ao relacionamento dele com o povo de Israel. Não é isso? Olha, imagina, vamos lá, mais uma vez. Oséias então, aliás, Deus então ele resgata o povo de Israel, derrama abundâncias e benesses sobre eles, e eles se utilizam de todos esses benefícios para dedicar a Baal e não a Deus. Os fariseus, nesse encontro com Jesus, estão questionando alguma razão legítima para o término de um casamento. A mulher de Oséias, ela o trai. Ela volta então para a prostituição.
Ele tinha ou não tinha uma razão legítima para terminar o casamento? Tinha, não tinha? Deus ele resgata o povo, fica ludibriado com uma falsa adoração, dedica as benesses que Deus entregou a eles ao deus Baal. Deus ele tinha ou não uma razão legítima para terminar essa aliança com o povo de Israel? Tinha, não tinha? Ele faz isso? Não. Ele permite que Oséias termine o seu casamento? Não. E aqui, é claro que, em nossa modernidade, Oséias não é um homem ao qual nós queremos nos espelhar, não é? A gente não quer receber uma ordenança divina que a gente case com uma prostituta e mesmo ela nos traindo, que a gente permaneça, não é? Mas a reflexão aqui de Oséias, o que Deus tenta expor em Oséias, ele consegue muito clara, é que na verdade, essa relação a qual Deus tem com Israel, ou que Oséias tem com a sua esposa, muitas das vezes é a relação a qual nós temos com Deus. Não é isso? Deus nos abençoa, ele nos dá mantimento, ele nos preserva em vida, ele nos guia a um bom emprego, a uma boa faculdade, ele nos abençoa com o corpo de Cristo, que acaba sempre, cumprindo a parte, né, da igreja, então, auxiliando mutuamente uns aos outros. E o que que nós fazemos? Por vezes, diariamente, abandonamos a Deus. A grande verdade, meus irmãos, ainda que seja uma verdade dura, é que a prostituta nos representa. E que por vezes dedicamos a outros deuses, dedicamos tudo isso que Deus nos entrega a nós mesmos ou ao mundo ou qualquer outra adoração falsa. A grande verdade é que Israel nos representa. E a gente então aqui a gente reconhece que Cristo, que Deus, é na verdade um marido perfeito e nós somos fracos. Então olha só, verso de número 5. Mas Jesus lhe disse: "Por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento." Lembra o que o professor respondeu na classe? Se vocês forem fracos, então vocês terminam. Mais uma vez o verso 5. Por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Simplesmente porque somos fracos. É que Deus então abre uma margem em seu sacramento e permite que haja divórcio. Mas na verdade, a intenção de Deus não é essa para o seu povo. Continuando. 6. Porém, desde o princípio, e aqui é a resposta que Deus ele deixa bem claro, que embora ele abra uma margem, não é o desejo dele para o seu povo. Verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. A nossa compreensão, meus irmãos, e a nossa confissão deixa isso bem claro, e é o que a palavra acaba de dizer, olha só. Portanto, né, no verso 9, o que Deus ajuntou não separa o homem, e no verso 8 vai dizer, ele com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não dois, mas agora uma só carne. A grande questão, meus irmãos, é que quando há divórcio, nós compreendemos que na verdade é a morte. É por isso que você pode perceber, se você conhece algum casal que já se divorciou, ainda que eles vão, de certa maneira, um tanto contentes com essa realização que eles estão querendo terminar, e eu, eh, quero acreditar que são pessoas, mundanas, ao qual não conhecem a Deus, pode perceber que de alguma maneira ainda existe luto ali, não é isso? 2 partes se casaram por 5, 10, 15 anos e de alguma maneira, ainda que eles queiram terminar, há alguma tristeza nisso. Sabe o que significa? Que é morte. E que ainda que você não seja crente, mas você cumpriu um sacramento, Deus, ele retifica isso. E se você se separar, Deus deixa bem claro que luto haverá. Afinal de contas, eram, antes do casamento, antes do matrimônio, 2 carnes. Agora não mais, apenas uma. Então, nós compreendemos que se há divórcio, é que na verdade também há morte. Verso 10. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo
sobre esse assunto. Eh, e ele lhe disse: "Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério." Olha só, lá no capítulo 4 de João, a partir do verso 15 e 16, ali tá rolando um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, não é isso? E em dado momento, após ela pedir água para Jesus, ele responde: "Olha, vai e busca o seu marido." E ela diz: "Ah, eu não tenho marido, né?" E aí então Jesus Cristo diz: "É verdade, pois o marido ao qual você tem não é seu, e você já teve até outros 5." Ainda que algumas pessoas acreditem que possa se casar e divorciar e se casar novamente, o que a palavra de Deus nos ensina é que, na verdade, esses maridos ou essas esposas, após o primeiro matrimônio, nunca serão, de fato, dessas pessoas. Aqui Jesus deixa bem claro ali: você já teve 5 e o que tem agora não é seu. A grande verdade é que o mundo compreende que não tem problema em divórcio, mas na verdade, após o primeiro divórcio ocorrer, existiu morte, existiu luto, e se na verdade você se divorciou indevidamente, os outros casamentos eles não são legítimos perante Deus. Quando o professor ele disse aquilo à classe, eu confesso que a aula terminou e eu não compreendi muito bem o que ele estava tentando expressar ali. Eh, Alguns anos se passaram e eu lendo Oséias eu pude compreender. A grande questão, meus irmãos, é que por vezes a gente, assim como os fariseus, a gente procura razões para desfazer sacramentos legítimos da parte de Deus. Assim como os fariseus, a gente só quer uma razão legítima para terminar ou desfazer aquilo que Deus faz. No entanto, os capítulos de Oséias deixa bem claro que ainda que haja até mesmo razões legítimas, essa não é a vontade de Deus. Mas a grande reflexão talvez que possa, eh, resumir aqui esses 12 versos, é que na verdade, Cristo de fato é um marido santo e perfeito. Deus sim, na sua majestade, em sua potência, mesmo tendo razões legítimas diárias para desfazer o contrato com Israel, Deus não faz isso. E ele consegue de maneira né, de maneira macro, maior, repetir esse ato na cruz, não é isso? Reflita, na cruz é um belo de um contrato que nos dá como posso dizer, um recheio de benefícios, não é? Pelo menos para nós, na cruz, é recheado de benefícios. No entanto, a gente não desperta nenhum bom sentimento em Cristo. A gente não exerce nenhuma boa função, a qual ele se impressiona e então ele fica ludibriado e fala: "Olha, então eu irei salvá-los, porque olha quantos benefícios eles me trazem", não é isso? "Olha essas pessoas como elas são boas, elas são perfeitas, então tem muito benefícios a mim, então eu vou para a cruz, irei me matar, né, em prol delas." Não, não é dessa maneira. Não há benefício algum, não despertamos boas razões ou bons sentimentos algum em Cristo, mas o que ele faz? Ele permanece. E aí foi pregado algumas semanas atrás pelo seminarista Jean sobre o amor, não é isso? E a gente compreende ali que o amor não é nenhum sentimento. A gente acredita às vezes que amor é sentimento, e que já que é sentimento eu devo sentir, e quando eu sentir eu amo. Após eu amar, né, esse sentimento, eu sentir esse sentimento, então quem sabe eu tenho algumas boas práticas. Mas na verdade amor não é sentimento, amor é o que Cristo faz na cruz, sem benefício, sem boas razões, ele vai lá, ele permanece, ele fica, ele escolhe fazer e ele faz. Amor é isso. Amor nunca teve nada a ver com bons sentimentos. Amor nunca teve nada a ver, nenhum relacionamento com bons laços afetivos, não, muito pelo contrário. Amor é o exercício de uma função, a escolha de ficar e permanecer. Ainda que você tenha boas razões para não estar,
A gente cumpre o mandamento divino ficando, permanecendo e amando, cuidando e zelando. Não há nenhum eh, benefício para nós em amar, e nem deve ter, assim como Cristo na cruz. Ainda que a gente, assim como os fariseus, às vezes caça razões legítimas para desfazer sacramentos divinos, a palavra de Deus ela é incisiva, ela é direta, ela é concreta. Não é o desejo dele para nós. Então que a gente reconheça que muitas das vezes somos nós que estamos procurando razões legítimas para desfazer o sacramento divino. Que a gente reconheça que muitas das vezes a gente acaba se assemelhando a Israel, traindo a Deus todos os dias. E é isso que ele diz a Oséias, né? Quase isso, né? É como se ele olhasse e falasse: "E aí, Oséias, dói ou não dói?" "Dói? Dói o quê?" "Isso aí que você tá sentindo, ser traído e permanecer, ser traído e continuar. É isso que ocorre diariamente entre mim e Israel." Que a gente tome cuidado, meus irmãos, e que a gente não se assemelhe a Israel, traindo a Deus todos os dias. Mas fique tranquilo, fique calmo. Tenha plena convicção e certeza que Deus não irá te abandonar. E a aplicação é essa: que a gente reconheça que Cristo é o verdadeiro marido santo e fiel, e que a gente não seja imitador de Israel, mas sim de Cristo. Que a gente não o negue, que a gente não desfaça os matrimônios ou os sacramentos que ele instituiu para a igreja. Que a gente tenha plena convicção que só ele, e apenas ele, é potente para cumprir tudo isso de maneira perfeita. Que a gente busque diariamente se assemelhar a ele e cumprir assim a sua vontade. Que Deus nos abençoe.